Só o Challenger Deep, nas Fossas das Marianas, tem pouco mais de 11.000 metros de profundidade, o lugar mais profundo e provavelmente o mais enigmático da Terra, independentemente do parâmetro que se use para o medir. Aqueles que desceram à sua maior profundidade comparam-na a um lugar extraterrestre. Embora ainda haja quem defenda que, na realidade, nenhuma missão conseguiu chegar a esse ponto. Mas, ao mesmo tempo, existem teorias que acreditam que a vida no planeta teve origem precisamente ali, no meio do caldo químico único do ponto mais profundo do mundo. Quer esta teoria seja verdadeira ou não, o que sabemos com certeza é que existem animais por baixo que não deveriam existir. Não é exagero dizer que Challenger's Deep é o verdadeiro Parque Jurássico por causa dos fósseis reais que nadam nas suas profundezas. A par da grandiosidade da vida natural, o nosso mergulho oceânico hoje em dia combina com as incríveis máquinas que o tornam possível, numa jornada que vai desde sondas centenárias até ao mais recente em engenharia de materiais. Esses limites que o oceano nos obriga a ultrapassar parecem ficção científica, exatamente como as ameaças que espreitam na última fronteira. Falar sobre o Challenger Deep é falar de exploração, curiosidade humana e o desejo constante de ir além do conhecido. Num planeta que pensamos compreender, este lugar lembra-nos que segredos gigantes ainda existem escondidos sob a superfície do oceano. E talvez nesse silêncio absoluto do fundo do mar se encontrem respostas que ainda nem aprendemos a formular. Mas antes de perceber, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar o sino de notificação para não perder nenhum dos nossos documentários. Já está? Vamos a isso. A formação do lugar mais profundo da Terra. Hoje, vamos viajar com a nossa imaginação até ao lugar mais profundo do oceano, chamado agora Fossa das Marianas. Está muito debaixo de água no Oceano Pacífico, e é tão profundo que parece outro mundo para explorar. A história de como um buraco tão gigantesco apareceu no fundo do oceano começa há milhões de anos. Para compreender isto, devemos primeiro saber que a Terra não é uma bola sólida silenciosa, mas um enorme puzzle em movimento. Esse puzzle é composto por enormes peças chamadas placas tectônicas, que flutuam lentamente sobre rochas quentes no interior da Terra. As placas tectônicas movem-se muito lentamente, quase como unhas a crescer, mas com o tempo podem mudar o planeta inteiro. Por vezes, duas placas separam-se, outras vezes colidem, e em alguns pontos uma placa desliza lentamente por baixo da outra. Esse movimento especial chama-se subducção, uma palavra complicada que significa que uma placa afunda sob outra abaixo. A Fossa das Marianas nasceu precisamente num local onde ocorre esse tipo de colisão impressionante entre placas tectônicas. Há muito tempo, uma placa no Oceano Pacífico começou a pressionar fortemente outra placa próxima chamada Placa das Filipinas. A placa do Pacífico era mais pesada, por isso começou a dobrar e a deslizar lentamente por baixo da outra. Quando uma placa desce, a borda do fundo do oceano curva-se para baixo, formando um enorme vale escuro. Esse vale gigantesco é aquilo a que chamamos uma trincheira oceânica, como uma ruga profunda na pele do planeta Terra. Com milhões de anos de avanço lento, a trincheira tornou-se cada vez mais profunda no Oceano Pacífico Ocidental. Hoje, a parte mais profunda chama-se Challenger Deep e fica quase 11 quilômetros abaixo da superfície do mar. Para imaginar, pensa no Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. Se a colocasses lá, ainda estaria coberta por mais de 2 quilômetros de água. Isto significa que a trincheira é tão profunda que até a montanha mais alta desapareceria completamente lá embaixo. À medida que a placa do Pacífico continua a afundar-se, também derrete um pouco devido ao calor dentro das profundezas da Terra. Esse material fundido pode subir e formar vulcões em ilhas próximas chamadas Ilhas Marianas, no meio do Oceano Azul Profundo. Assim, a trincheira e as ilhas existem pelo mesmo processo gigantesco que ocorre hoje sob o Oceano Pacífico. Mas durante muito tempo, ninguém sabia quão profunda era aquela trincheira escondida no oceano escuro e silencioso.
Os humanos mal conseguiam explorar, porque a pressão da água lá é enorme e esmagadora para navios subaquáticos pequenos e frágeis. Imagina ter milhares de elefantes em cima de ti a empurrar o teu corpo, ao mesmo tempo com uma força enorme vinda da água profunda e escura. É mais ou menos a pressão que existe no fundo da muito profunda Fossa das Marianas. É por isso que os cientistas tiveram de inventar máquinas especiais para descer àquele lugar escuro, frio e distante debaixo do mar. Em 1960, um submarino chamado Trieste conseguiu alcançar o fundo da trincheira mais profunda do planeta, a enorme Terra Azul. Os batedores olharam por uma pequena janela e viram algo surpreendente. Mesmo naquele lugar escuro havia vida a mover-se lentamente. Havia criaturas minúsculas adaptadas à escuridão e à pressão extrema, a viver silenciosamente no fundo profundo, frio e silencioso. Isso mostra que a vida pode aparecer em lugares que nos parecem impossíveis, no estranho fundo do oceano. Mas a história principal continua a ser o movimento lento das placas tectônicas que empurram, dobram e afundam o solo. Todos os anos, a placa do Pacífico afunda-se alguns centímetros abaixo da placa filipina, muito lenta, mas constantemente. Parece pouco, mas ao longo de milhões de anos, a forma do fundo do mar perto das profundas Marianas muda bastante. É como empurrar um tapete lentamente contra uma parede. O tecido enruga-se a formar grandes dobras profundas também. A Terra faz algo semelhante quando as placas colidem, dobram, descem e criam enormes trincheiras no fundo do mar. A Fossa das Marianas é o mais profundo de todos os oceanos conhecidos no misterioso e enorme planeta que é a Terra Azul. Tem mais de 2.500 quilômetros de comprimento, como um enorme corte curvo no fundo do Oceano Pacífico. Embora seja gigantesca vista de cima, não é facilmente visível porque está escondida sob quilômetros de água. Mapas do fundo do mar ajudaram a descobrir a sua forma longa, curva e muito profunda perto das Ilhas Marianas. Hoje usamos robôs subaquáticos e sensores especiais para o estudar melhor, sem pôr em risco os exploradores humanos. Cada missão científica ensina-nos algo novo sobre como as placas do planeta se movem e como nasceu a trincheira. Também aprendemos sobre animais estranhos que lá vivem, peixes transparentes, vermes raros e pequenas criaturas adaptadas ao frio profundo e escuro. Mas lembre-se que tudo começou com placas a colidirem lentamente ao longo de milhões de anos sob o Oceano Pacífico, criando a fossa. A palavra Marianas provém de ilhas próximas que formam uma cadeia vulcânica sobre a área onde as placas colidem. Essas ilhas são como pistas que mostram o que se passa debaixo de onde a placa do Pacífico afunda muito fundo. Os vulcões nascem porque a rocha derretida sobe da placa de afundação para a terra quente. Assim, o processo cria trincheiras profundas e cadeias de vulcões ao mesmo tempo nas margens do enorme Oceano Pacífico. Os cientistas chamam a essa área uma fronteira de placas onde dois enormes pedaços da crosta terrestre colidem lentamente. O nosso planeta está cheio destas fronteiras invisíveis, sob oceanos e continentes onde ocorrem terremotos, vulcões, montanhas e trincheiras profundas. A Fossa das Marianas é um dos exemplos mais extremos de subducção no planeta azul Terra, e continua a mudar hoje, mesmo que não o notemos porque as placas tectônicas continuam a mover-se lentamente sob o profundo Oceano Pacífico. Daqui a milhões de anos, a forma do oceano será diferente porque as placas continuarão a empurrar, dobrar e mudar tudo. Talvez a trincheira seja mais profunda ou mude de localização à medida que as placas continuam a sua lenta e eterna dança geológica. A Terra parece calma, mas, na verdade, está viva, movendo-se lentamente sob os nossos pés e sob o Oceano Azul Profundo. As trincheiras oceânicas são como cicatrizes daqueles movimentos gigantes em que uma placa se dobra e desaparece por baixo de outra. A Fossa das Marianas é a cicatriz mais profunda criada pela lenta colisão entre enormes e poderosas placas tectônicas. Se conseguíssemos esvaziar o oceano, veríamos um enorme vale longo e escuro a cortar o fundo do Pacífico perto das Marianas.
Esse vale mostra exatamente onde uma placa cai lentamente por baixo da outra, desaparecendo no quente interior da Terra. À medida que desce, arrasta sedimentos e rochas para baixo, formando encostas íngremes dentro da trincheira. É por isso que as paredes da fossa são tão íngremes, porque o solo curva-se para baixo. Lama fina e detritos marinhos acumulam-se no fundo, caindo lentamente de cima ao longo de milhares de anos. Mesmo lá embaixo, pequenas partículas de alimento chegam e caem como neve lenta da superfície do distante Oceano Azul. Os cientistas chamam a isso neve do mar, porque são pedaços de plantas, animais e pó a cair lentamente para o fundo. Esse alimento permite que alguns animais sobrevivam mesmo na escuridão total do fundo profundo da trincheira. Todo este mundo profundo existe graças ao movimento das placas tectônicas que criou a Fossa das Marianas há milhões de anos. Se as placas não colidissem, não haveria fossas profundas no oceano, nem vulcões nas Ilhas Marianas, no oeste do Oceano Pacífico. O nosso planeta seria muito diferente sem esses movimentos lentos das placas que reciclam a crosta terrestre sob o oceano profundo. Porque quando uma placa afunda, também é lentamente destruída dentro do manto quente da Terra. Depois, pode formar-se nova crosta noutros locais do oceano, onde o magma quente entra em erupção e cria um novo fundo marinho jovem. Assim, a Terra recicla lentamente a sua superfície movendo placas, criando montanhas, vulcões, terremotos e também trincheiras profundas como as Marianas de hoje. A trincheira é uma janela para estes processos gigantes que ocorrem debaixo dos nossos pés e sob quilômetros de água escura. Explorá-la ajuda a perceber como a Terra funciona, como nascem montanhas, vulcões, terremotos e trincheiras profundas como as Marianas. Também nos lembra o quão pouco sabemos sobre o oceano profundo, onde existem lugares tão misteriosos como o lado oculto da Lua. Falando do nosso satélite, existe o equívoco de que mais pessoas caminharam na Lua do que visitaram aquele fundo escuro da Fossa das Marianas. Isso faz parte da dificuldade de lá chegar com submarinos fortes capazes de resistir à enorme pressão do oceano profundo. Mas o mito não é verdadeiro. Até agora, cerca de 28 pessoas desceram para a trincheira, enquanto cerca de 24 foram para a Lua. Seja um número ou outro, a verdade é que a premissa é ridícula. Não se mede o conhecimento de um lugar apenas pelo número de pessoas que o exploraram. Muitos podem ter ido e visto muito, enquanto poucos conseguem fazer o mesmo e avançar na exploração séculos em apenas algumas horas. A verdade é que, ao longo da história, muito poucas pessoas chegaram ao fundo do Challenger Deep. Desde o mergulho histórico do batiscafo Trieste em 1960 até as explorações mais recentes com submersíveis de última geração, cada descida foi uma mistura de ciência, risco e maravilha. Não se trata apenas de descer a grande profundidade. É uma viagem a um ambiente onde a tecnologia e a resistência humana são levadas ao limite. A curiosidade humana está sempre à procura de respostas sobre o nosso planeta, mesmo nos lugares mais profundos, escuros e misteriosos possíveis. Foi isso que James Cameron fez em 2012, quando desceu sozinho ao Trench. Cada nova expedição aprende algo sobre a fossa, a sua profundidade, animais raros e a forma do fundo do mar ali embaixo. E tudo isto leva-nos de volta ao início da lenta colisão entre placas tectônicas que começou há milhões de anos. Essa colisão continua a formar a trincheira até hoje, à medida que a placa do Pacífico continua a afundar-se lentamente sob a placa filipina. Centímetro a centímetro, o planeta muda lentamente, criando novas montanhas, vulcões, ilhas, terremotos e também profundidades como a Fossa das Marianas. Embora possa parecer invisível, está a acontecer neste momento sob o oceano, onde as placas continuam a empurrar, dobrar e afundar a crosta. Da próxima vez que vires o oceano, lembra-te que lá embaixo há um vale gigantesco chamado Fossa das Marianas. Um lugar nascido da colisão de placas tectônicas que se movem lentamente durante milhões de anos sob ele.
Um lugar tão profundo que desafia a imaginação humana, onde a pressão é enorme e a escuridão total quase eterna. E, no entanto, faz parte do nosso planeta dinâmico, cheio de movimentos lentos que criam maravilhas naturais como a trincheira. Tudo começou com placas a empurrar para baixo do Oceano Pacífico, dobrando lentamente a crosta terrestre para baixo ao longo de milhões de anos. Esse impulso criou hoje o vale mais profundo do planeta Terra, escondido sob quilômetros de água escura e fria nas Marianas. Um enorme lembrete de que a Terra se move, mesmo que raramente a notemos no nosso cotidiano humano. Debaixo do mar, a história do planeta continua a ser escrita com placas tectônicas que colidem, afundam e criam trincheiras profundas. A Fossa das Marianas é uma página incrível nessa história geológica, cheia de forças gigantes, lentas e poderosas. E ainda estamos a aprender sobre ela, explorando o seu fundo sombrio, enviando robôs e submarinos para melhor compreender como se formou. Talvez um dia tu também estudes estes mistérios do oceano profundo e descubras coisas novas sobre a profunda Fossa das Marianas. Porque a ciência começa com uma pergunta simples como esta: como nasceu a trincheira mais profunda do planeta Terra Azul? A resposta reside nas enormes placas tectônicas que se movem, colidem e afundam lentamente sob o Oceano Pacífico. Esse movimento criou a Fossa das Marianas, dobrando o fundo do oceano enquanto uma placa desaparecia sob outra placa. E continuará a moldar o planeta no futuro, enquanto as placas tectônicas continuarem a dançar lentamente sob oceanos e continentes. Assim nasceu o lugar mais profundo do oceano, quando a placa do Pacífico começou a afundar-se sob outra placa tectônica. Um processo lento, mas incrivelmente poderoso, capaz de criar vales gigantes como a Fossa das Ilhas Marianas no nosso planeta. Um lembrete de que a Terra está sempre a mudar lentamente, mesmo quando parece calma sob o oceano azul profundo e misterioso. E que ainda existem muitos segredos escondidos no fundo do oceano, à espera de futuros cientistas curiosos, corajosos, pacientes. A Fossa das Marianas é uma delas, um local extremo nascido da lenta colisão das placas tectônicas. Um lugar onde a Terra mostra a sua força escondida sob quilômetros de água e rocha, movendo-se lentamente durante milhões de anos. Tudo começou com placas a empurrar para baixo do Oceano Pacífico, quando uma placa mais pesada começou a afundar-se por baixo de outra. Esse afundamento criou uma enorme curva no fundo do oceano, que ao longo de milhões de anos se tornou incrivelmente profunda, surgindo assim a Fossa das Marianas, uma fissura gigantesca formada pela subdução entre placas tectônicas do Oceano Pacífico. E continua a crescer lentamente até hoje, à medida que a placa do Pacífico continua a afundar-se sob a placa filipina, centímetro a centímetro, e essa é a incrível história de como a Fossa das Marianas nasceu no profundo Oceano Pacífico. A verdadeira profundidade do Challenger Deep. Imagine o maior oceano do planeta, o Oceano Pacífico. Agora imagina que, por baixo dessas enormes ondas azuis, há um lugar tão profundo que parece um mundo secreto. Esse lugar chama-se Challenger Deep e fica dentro da Fossa das Ilhas Marianas. É o ponto mais profundo conhecido de todos os oceanos da Terra. Quando os cientistas falam da profundidade, dizem que chega a cerca de 11 quilômetros abaixo da superfície do mar. É muito. Para compreender melhor, vamos usar a imaginação. Pense na montanha mais alta do mundo, o Monte Everest. Essa montanha é tão alta que a ponta quase toca o céu. Tem cerca de 9 quilômetros de altura desde a base até ao cume. Agora imagina que pegamos naquela montanha gigante e a colocamos dentro do Challenger Deep. Mesmo assim, a ponta do Everest continuaria coberta por mais de 1 quilômetro de água. Isto significa que o Challenger Deep é mais profundo do que a montanha mais alta do mundo. É como um enorme buraco no fundo do oceano. Mas o incrível não é apenas o quão profundo é também o quão escuro, frio e misterioso o oceano se torna quando se desce para esse lugar.
Quando estás na superfície do mar, a luz do sol entra na água e tudo parece azul e brilhante. Os peixes nadam, as ondas movem-se e as gaivotas voam sobre a água. Mas se começares a afundar num submarino, tudo começa a mudar pouco a pouco. Primeiro, a luz solar torna-se mais fraca. Depois de algumas centenas de metros, a água já não está tão brilhante. As cores começam a desaparecer. O vermelho perde-se primeiro, depois o laranja, depois o amarelo. Finalmente, tudo parece azul escuro. Se continuares a ir cada vez mais fundo, chegas a um ponto em que já não há luz solar. É como estar numa noite eterna. Esse lugar escuro chama-se a zona abissal do oceano. Existem criaturas muito estranhas que parecem saídas de um filme de ficção científica. Alguns peixes têm luzes no corpo que usam para ver ou atrair comida. Outros têm dentes muito grandes para apanhar qualquer coisa que passe por perto. Mas mesmo esses animais raros vivem muito mais alto do que o Challenger Deep. Se continuar a descer milhares de metros mais, chega à Fossa das Marianas. Esta trincheira é como um vale gigantesco no fundo do oceano. É longo, curvo e muito profundo. Dentro desse vale, encontra-se o ponto mais baixo de todos, o Challenger Deep. Quando um submarino desce lá, demora várias horas a chegar. Isto porque tem de descer muito devagar para aguentar a pressão da água. A pressão é um dos maiores desafios naquele local. A pressão é o peso da água a empurrar de todos os lados. À superfície do mar, a pressão é normal para nós. Mas quanto mais fundo fores, mais água há acima de ti. Isso significa que o peso da água aumenta bastante. No fundo do Challenger Deep, a pressão é mais de 1000 vezes maior do que a pressão na superfície. Para imaginar melhor, pense num elefante gigante. Agora imagine 1000 elefantes em cima de um pequeno carro. Esse seria um peso semelhante ao sentido por qualquer objeto no fundo do Challenger Deep. Se um submarino normal descesse lá, seria esmagado como uma lata. É por isso que os cientistas usam submarinos especiais chamados submersíveis de águas profundas. Estes submarinos são feitos com materiais muito resistentes, como aço especial ou titânio. Têm paredes muito espessas que conseguem suportar a enorme pressão do oceano profundo. Uma das primeiras viagens ao fundo do Challenger Deep ocorreu em 1960. 2 exploradores desembarcaram num submarino chamado Trieste. A viagem foi muito lenta e demorou quase 5 horas a chegar ao fundo. Quando finalmente chegaram, olharam por uma pequena janela e viram algo surpreendente. Apesar da escuridão e da pressão incrível, havia vida lá embaixo. Os cientistas pensavam que talvez nenhum ser vivo pudesse sobreviver num lugar tão extremo. Mas encontraram pequenos animais a viver na lama do fundo do oceano. Alguns eram organismos minúsculos, chamados micro-organismos. Outros pareciam camarões pequenos e transparentes. Isso mostrou que a vida na Terra é muito mais resiliente do que imaginávamos. Outra coisa interessante sobre o Challenger Deep é o seu silêncio. Na superfície do oceano há ondas, barcos, vento e muitos sons. Mas no fundo profundo quase não há ruído. É um lugar calmo, escuro e frio, como um enorme deserto subaquático. A temperatura lá é muito baixa, apenas alguns graus acima do ponto de congelação da água. Está quase tão frio como o interior de um frigorífico gigante. Os cientistas continuam a explorar esse local para aprender mais sobre o nosso planeta. Utilizam robôs subaquáticos chamados ROVs e veículos autônomos que podem descer milhares de metros sem colocar as pessoas em perigo. Estes robôs transportam câmaras, luzes e braços mecânicos capazes de recolher amostras do fundo do mar. Graças a estas missões, os investigadores descobriram novas espécies de animais que nunca tinham sido vistas antes. Alguns peixes têm corpos gelatinosos que os ajudam a resistir à pressão. Outros animais vivem enterrados na lama e alimentam-se de pequenas partículas que caem de cima. Essas partículas são chamadas de neve marinha. Não é neve verdadeira, mas parece um pouco semelhante. São pequenos pedaços de plantas marinhas, restos animais e poeira que caem lentamente da superfície do oceano. Essa neve afunda-se durante dias ou semanas até chegar ao fundo.
Para os animais do Challenger Deep, essa neve marinha é uma das poucas fontes de alimento. O fundo desse local está coberto por uma camada de lama muito fina. Essa lama forma-se ao longo de milhares e milhares de anos com tudo o que cai de cima. Cada pequeno pedaço de matéria orgânica acumula-se lentamente para formar o chão do abismo. Mas o Challenger Deep não é apenas interessante pelos seus animais. Também é importante compreender como a Terra funciona. A Fossa das Marianas foi formada pelo movimento das placas tectônicas. A crosta terrestre está dividida em enormes pedaços chamados placas. Estas placas movem-se lentamente sobre o interior quente do planeta. Na zona das Marianas, uma placa chamada Placa do Pacífico está a deslizar por baixo de outra placa. Esse processo chama-se subducção. Quando uma placa afunda sob outra, o fundo do oceano curva-se para baixo e forma uma fossa profunda. Ao longo de milhões de anos, esse processo criou a enorme depressão onde se encontra o Challenger Deep. Isso significa que este lugar não é apenas um buraco no oceano. É um sinal de que o nosso planeta está vivo e em constante mudança. Por vezes, as pessoas ficam surpreendidas ao saber que sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo do oceano. Pode parecer estranho, mas explorar o oceano profundo é muito difícil. A pressão, a escuridão e o frio tornam as missões muito complicadas. No entanto, todos os anos a tecnologia melhora. Os submarinos estão a ficar mais fortes e os robôs mais inteligentes. Graças a isso, os cientistas continuam a descobrir novos segredos do Challenger Deep. Nos últimos anos, alguns exploradores modernos também desceram até ao fundo em submersíveis avançados. Estas missões ajudam a criar mapas mais detalhados do fundo do oceano. Com sonar e sensores especiais, podem medir a profundidade com grande precisão. Sabemos que o Challenger Deep tem aproximadamente 11.000 metros de profundidade, embora a medição exata possa variar um pouco dependendo da forma como é medida. Se pudéssemos esvaziar o oceano por um momento e olhar para o planeta de cima, veríamos uma enorme cicatriz curva no fundo do Pacífico. Essa cicatriz seria a Fossa das Marianas e no seu ponto mais baixo seria o Abismo do Desafiante. Seria como um vale gigantesco, mais profundo do que qualquer desfiladeiro da Terra. Pensar em lugares como este lembra-nos que o nosso planeta ainda guarda muitos mistérios. Embora tenhamos explorado montanhas, desertos e até o espaço, o oceano profundo continua a ser um dos lugares menos conhecidos. Talvez um dia, novos cientistas, engenheiros ou exploradores descubram coisas ainda mais incríveis lá embaixo. Talvez encontrem animais que ainda não conhecemos, ou aprendam mais sobre como o nosso planeta funciona. E, quem sabe, talvez um dia uma criança curiosa que ouça histórias sobre o oceano se torne uma exploradora de águas profundas. Porque a ciência começa com algo muito simples: curiosidade. Comece com uma pergunta como esta: quão profundo é o lugar mais profundo do oceano? A resposta leva-nos a um local escuro, silencioso e incrível chamado Challenger Deep, escondido no fundo da fossa das Ilhas Marianas, quase 11 quilômetros sob as ondas do Oceano Pacífico. Um lugar tão profundo que até a montanha mais alta do mundo desapareceria debaixo de água. Um lugar onde a pressão é gigantesca, a luz não existe e a vida aprendeu a sobreviver de formas incríveis. Um lugar que nos lembra o quão grande, misterioso e incrível é o nosso planeta Terra. O que acontece ao descer até ao fundo do Challenger Deep? Imagine que está dentro de um pequeno submarino especial preparado para viajar até ao lugar mais profundo de todo o oceano. Estás a flutuar na superfície das águas azuis do enorme Pacífico. O sol brilha, as ondas movem-se suavemente e tudo parece calmo. Mas por baixo de ti está um mundo completamente diferente. Muito, muito fundo está o lugar mais profundo do planeta, chamado Challenger Deep, que fica dentro da gigantesca Fossa das Marianas. Agora imagine que o submarino começa a descer lentamente em direção a esse lugar misterioso. Ao início tudo parece normal. A luz do sol entra na água e pode-se ver peixes a nadar por perto.
A água é azul brilhante e límpida. Pode até ver bolhas a subir à superfície. Ainda estás numa parte do oceano onde a vida é abundante e o sol ilumina quase tudo. Mas à medida que o submarino desce mais fundo, algo começa a mudar. Gradualmente, a luz solar torna-se mais fraca. É como quando o dia lentamente se transforma em pôr do sol. As cores começam a desaparecer. Primeiro, a cor vermelha torna-se difícil de ver. Depois o laranja e o amarelo também desaparecem. Tudo começa a ficar azul escuro. Continuas a descer e o oceano fica mais calmo. Já não há tanta vida à volta do submarino. Uns peixes estranhos nadam devagar. Alguns têm olhos demasiado grandes para verem no escuro. Outros têm pequenas luzes no corpo que brilham como pequenas lanternas. Estas luzes chamam-se bioluminescência e ajudam os animais a ver ou a atrair comida no escuro. O submarino continua a descer e a luz do sol desaparece completamente. Agora estás em completa escuridão. Fora do submarino tudo está negro, como se estivesses numa noite sem lua. Se desligares as luzes do submarino, não conseguirás ver nada. Neste ponto, já estás muito longe da superfície do oceano. Acima de ti há milhares de metros de água. Toda essa água tem peso, e esse peso cria algo chamado pressão. A pressão é como empurrar algo com muita força. Quanto mais fundo se entra no oceano, mais água há acima de si, e por isso a pressão torna-se cada vez maior. No fundo do Challenger Deep, a pressão é incrivelmente forte. É mais de 1000 vezes maior do que a pressão que sentimos na superfície. Para ter uma ideia melhor, pense num carro pequeno. Agora imagina milhares de elefantes em cima daquele carro ao mesmo tempo. Esse seria um peso semelhante ao que qualquer objeto no fundo do Challenger Deep sentiria. É por isso que o submarino tem de ser muito forte. É construído com materiais especiais e paredes muito espessas para que não seja esmagado pela pressão do oceano profundo. Os cientistas desenham estes submarinos com muito cuidado para que possam resistir a um ambiente extremo. À medida que o submarino continua a descer, a água também se torna mais fria. A temperatura perto do fundo do oceano está apenas alguns graus acima de 0 graus. Está quase tão frio como o interior de um frigorífico gigante. No entanto, mesmo nesse frio extremo, alguns animais aprenderam a sobreviver. De vez em quando, as luzes do submarino iluminam criaturas estranhas que flutuam lentamente na água. Alguns parecem gelatina transparente. Outros têm formas estranhas que parecem saídas de um filme de ficção científica. Estes animais estão adaptados a viver num local onde quase não há luz, onde está muito frio e onde a pressão é enorme. A descida continua durante horas. O submarino afunda-se lentamente porque a viagem até ao fundo do Challenger Deep é muito longa. Lembre-se que este lugar fica quase 11 quilômetros abaixo da superfície do oceano. É uma distância enorme. Finalmente, após muito tempo a descer, algo aparece debaixo do submarino. Luzes iluminam o fundo do oceano. Chegaste ao fundo do Challenger Deep. O solo aqui não é rocha dura, como se pode imaginar. Na verdade, está coberto por uma camada de lama muito fina. Esta lama formou-se ao longo de milhares e milhares de anos, com pequenas partículas a caírem lentamente da superfície do oceano. Os cientistas chamam a estas partículas neve marinha. Não é neve verdadeira, mas parece-se um pouco com ela porque cai muito devagar até ao fundo. Essa neve marinha é composta por pequenos restos de plantas marinhas, pedaços de animais e pequenos organismos que vivem perto da superfície. Tudo isso ocorre lentamente ao longo de dias ou semanas, até chegar ao fundo do oceano. Para os animais que vivem no Challenger Deep, essa neve marinha é uma fonte importante de alimento. Alguns pequenos crustáceos rastejam pela lama à procura destas partículas para comer. Existem também pequenos micro-organismos que vivem na lama e fazem parte deste estranho ecossistema. O fundo do Challenger Deep é um lugar muito calmo. Não há ondas ou correntes fortes. Tudo se move muito devagar.
É um dos lugares mais silenciosos e misteriosos de todo o planeta. Enquanto o submarino estiver lá, os cientistas podem usar câmaras e braços mecânicos para inspecionar o local. Podem experimentar a lama, observar animais estranhos e aprender mais sobre como a vida funciona em condições tão extremas. O mais surpreendente é que, durante muito tempo, as pessoas pensaram que nenhum ser vivo poderia sobreviver num lugar tão profundo. A pressão, o frio e a escuridão pareciam demasiado extremos. Mas as explorações mostraram que a vida na Terra é incrivelmente resiliente. Mesmo no lugar mais profundo do oceano, a vida encontrou uma forma de existir. Após algum tempo a explorar o fundo, o submarino inicia a viagem de regresso. Começa lentamente a subir em direção à superfície. À medida que sobe, a pressão diminui e a temperatura muda lentamente. Após muitas horas, a luz do sol reaparece. Primeiro como um brilho tênue na água, depois cada vez mais brilhante. Finalmente, o submarino volta à superfície do oceano, onde o céu azul e as ondas o aguardam. A viagem até o Challenger Deep é como visitar outro mundo escondido no nosso próprio planeta. Um lugar escuro, frio e silencioso, onde muito poucas pessoas chegaram. Mas graças aos cientistas e exploradores que ousam descer até lá, continuamos a aprender mais sobre o nosso incrível planeta Terra e os segredos que ainda guarda nas profundezas do oceano. A pressão extrema no Challenger Deep. Imagine que está no meio do enorme Oceano Pacífico, dentro de um submarino especial. À tua volta só há água azul que se estende até ao horizonte. O sol brilha nas ondas e tudo parece calmo. Mas debaixo do teu submarino, há um lugar tão profundo que parece outro mundo escondido no nosso planeta. Muito longe, bem lá embaixo, está o ponto mais profundo do oceano, chamado Challenger Deep, a última joia escondida na gigantesca Fossa das Marianas. Esse lugar fica quase 11 quilômetros abaixo da superfície do mar. Isto significa que se começasse a descer no seu submarino, demoraria várias horas a chegar ao fundo. Durante essa viagem, algo muito importante começava a mudar à tua volta. Essa mudança chama-se pressão. A pressão é uma força que empurra de todos os lados. Pode ser um pouco difícil de imaginar, porque normalmente não damos por isso. Mesmo agora, há pressão de ar a empurrar o teu corpo. O ar na atmosfera é pesado, mesmo que não o vejamos, mas o teu corpo está habituado a essa pressão, por isso não a sentes. Algo semelhante acontece no oceano, mas com água. A água é muito mais pesada do que o ar. Isto significa que, quando mergulhas debaixo do mar, o peso da água começa a empurrar por cima, pelos lados e por baixo. Quando o submarino começa a descer apenas alguns metros, a pressão aumenta ligeiramente. Não é algo perigoso. Mergulhadores que praticam mergulho recreativo podem descer dezenas de metros sem problemas usando equipamento especial. Mas o submarino continua a ir cada vez mais fundo. 100 metros, 200 metros, 1000 metros. E sempre que desce um pouco mais, há mais água por cima. Imagine uma enorme torre de água a subir do submarino até a superfície do oceano. Essa torre invisível pesa muito. Quanto mais fundo fores, mais alta essa torre se torna e mais peso exerce. Quando se atinge 1000 metros de profundidade, a pressão já é muito forte. Com 3000 metros é muito maior, mas o submarino continua a descer até ao fundo do Challenger Deep. Quando finalmente se chega ao fundo daquele lugar incrível, a pressão é quase impossível de imaginar. Como sabem, é mais de 1000 vezes maior do que a pressão que sentimos na superfície do mar. Para compreender melhor, vamos pensar num exemplo engraçado. Imagine um pequeno carro estacionado na rua. Agora imagina que um elefante gigante sobe para cima do carro. O carro provavelmente ficaria esmagado. Mas agora imagina não 1, nem 10, nem 100 elefantes. Imagina milhares de elefantes em cima do carro ao mesmo tempo. O peso seria tão enorme que o carro ficaria completamente esmagado. Algo semelhante acontece no fundo do Challenger Deep.
A pressão da água empurra com tanta força que pode esmagar quase qualquer objeto que não seja extremamente resistente. Se pegasse numa lata de refrigerante vazia e a levasse a essa profundidade, ela esmagava-se em segundos. Mesmo muitos submarinos normais não conseguiriam suportar essa pressão. É por isso que os cientistas têm de construir submarinos muito especiais para explorar esse local. Estes submarinos são chamados submersíveis de águas profundas. Os submersíveis são feitos de materiais muito resistentes, como aço especial ou titânio. Além disso, as suas paredes são muito espessas para suportar a pressão do oceano profundo. O local onde os exploradores se sentam dentro do submarino tem geralmente a forma de uma esfera. Uma esfera é muito forte porque distribui a pressão de forma uniforme por toda a sua superfície. Essa forma ajuda a proteger as pessoas dentro do veículo. Dentro do submarino, os exploradores podem respirar normalmente e sentir-se seguros. Embora o oceano esteja a pressionar com força gigantesca para fora, o interior do submarino mantém a pressão normal. Sem essa proteção, um humano não poderia sobreviver no fundo do Challenger Deep. Os nossos corpos foram concebidos para viver perto da superfície do planeta, não debaixo de quilômetros de água. A pressão também afeta os objetos de formas muito curiosas. Por exemplo, se carregares um balão cheio de ar para as profundezas, o balão começará a encolher pouco a pouco. Isto acontece porque a pressão da água empurra contra o ar dentro do balão. À medida que desces, o ar ocupa menos espaço e o balão fica cada vez mais pequeno. Algo semelhante aconteceria com uma bola inflada ou qualquer objeto que tenha ar dentro. No entanto, os animais que vivem perto do fundo do Challenger Deep evoluíram ao longo de milhões de anos para se adaptarem a essa pressão extrema. Muitos destes animais não têm espaços cheios de ar dentro dos seus corpos. Em vez disso, os seus corpos estão cheios de fluidos ou tecidos moles que resistem melhor à pressão. Alguns peixes de habitação profunda têm corpos gelatinosos que parecem feitos de borracha. Isto permite-lhes resistir à pressão sem serem esmagados. Outros animais são pequenos crustáceos, semelhantes a camarões que caminham pelo lodo do fundo do oceano à procura de alimento. Existem até pequenos micro-organismos a viver na lama no fundo do Challenger Deep. Estes organismos são tão pequenos que só podem ser vistos ao microscópio, mas são incrivelmente resistentes. A pressão também altera a forma como a água se comporta. A grandes profundidades, a água é mais densa, o que significa que as suas moléculas estão mais próximas umas das outras. O fundo do Challenger Deep é um lugar muito calmo. Não há ondas nem tempestades como na superfície. Tudo se move lentamente nesse mundo escuro. O solo está coberto por uma camada de lama muito fina que se acumulou ao longo de milhares e milhares de anos. Esta lama é formada por pequenas partículas que caem lentamente da superfície do oceano. Já vos dissemos o que os cientistas chamam a estas partículas neve do mar. Não é neve verdadeira, mas parece porque cai suavemente até ao fundo do mar. A neve marinha é composta por pequenos restos de plantas marinhas, fragmentos de animais e pequenos organismos que viviam perto da superfície. Quando estas partículas chegam ao fundo do oceano, tornam-se alimento para alguns animais que vivem nas profundezas. Apesar da pressão ser enorme e da escuridão total, a vida encontrou formas surpreendentes de existir nesse lugar. Durante muito tempo, os cientistas pensaram que nenhum animal poderia viver no fundo do Challenger Deep. Parecia demasiado extremo. Mas quando começaram a enviar submarinos e exploradores robôs para essas profundezas, descobriram algo incrível. Havia vida ali. Encontraram pequenos crustáceos, vermes marinhos e micro-organismos a viver na lama no fundo. Estas descobertas mostraram que a vida na Terra pode adaptar-se a condições incríveis. Os cientistas continuam a estudar estas criaturas para compreender como os seus corpos suportam tanta pressão. Aprendizagem que pode ajudar a desenvolver novas tecnologias, materiais mais resistentes e até medicamentos no futuro. Explorar o Challenger Deep não é fácil. As viagens ao fundo podem demorar várias horas,
e os submarinos devem ser desenhados com muita precisão para suportar o peso do oceano. Mas cada expedição traz novas descobertas. Cada vez que cientistas visitam esse lugar, aprendem algo novo sobre o nosso planeta. O Challenger Deep lembra-nos o quão poderoso é o oceano e o quão incrivelmente diverso pode ser o mundo natural. Milhares de metros abaixo das ondas existe um ambiente onde a pressão é tão forte que pode esmagar quase tudo. E, no entanto, a vida encontrou uma forma de sobreviver ali. Esse lugar escuro e silencioso continua a ser um dos mais misteriosos do planeta. Muito poucas pessoas chegaram ao seu fundo, mas graças à ciência, curiosidade e tecnologia, continuamos a aprender mais sobre este canto incrível da Terra. Cada exploração aproxima-nos um pouco mais de compreender como funciona o nosso planeta e como a vida pode adaptar-se mesmo aos lugares mais extremos. Por isso, da próxima vez que olhares para o oceano, lembra-te que, bem no fundo das ondas, há um lugar onde a água é tão pesada que pode esmagar quase tudo. Um lugar chamado Challenger Deep, o ponto mais profundo do oceano, onde a pressão é gigantesca e o mundo é completamente diferente daquele que conhecemos na superfície. E, no entanto, mesmo aí, a vida encontrou uma forma de existir num dos lugares mais extremos de todo o nosso planeta. O que é o ecossistema que muda consoante a profundidade? De cima a baixo, a Fossa das Marianas jaz em completa escuridão. Devido a estas condições, o ecossistema é muito diferente do das regiões mais rasas do Pacífico. Esta configuração exerce uma enorme pressão sobre a vida marinha. Sim, o trocadilho é intencional. Outra razão pela qual é tão difícil sobreviver lá é a temperatura. A água congela a 0 graus Celsius. Como já vos dissemos, no fundo da Fossa das Marianas, o oceano está apenas alguns graus acima de zero. Um dos fatores que impediu que esta área se transformasse num enorme estalactite de gelo é que a água salgada tem um ponto de congelação ligeiramente mais baixo. A outra razão é a energia geotérmica, que aquece o solo no fundo o suficiente para que não congele. É por isso que os submersíveis precisam de isolamento adequado para navegar nestas condições gélidas. Ao chegarem ao fundo, os investigadores descobriram que este clima desolado e severo alberga várias espécies animais. Encontraram enguias dentadas, caracóis e larvas de colher a várias profundidades. Encontraram até pepinos do mar translúcidos de aspecto estranho e os já referidos anfípodes semelhantes a camarões. A maior surpresa foram os tapetes microbianos que prosperam com metano e hidrogênio provenientes da lama. E onde deixamos o plâncton? A escuridão adal está cheia disso. As formas de vida exóticas que vivem nas profundezas não têm tamanho normal, pois o gigantismo das profundezas faz com que cresçam significativamente maiores do que as suas congêneres noutros ecossistemas. Um exemplo é a verme tubular gigante, que pode ter até 1,8 metros de comprimento. A ciência tem dificuldade em explicar a causa exata desta forma de gigantismo. As fontes termais são apenas uma das possíveis explicações. Todos estes fatores podem explicar o enorme intervalo temporal na investigação da Fossa das Marianas. O que está realmente em segundo plano? Quando acompanhamos James Cameron até o fundo do pit a bordo do Deep Sea Challenger, demos-vos um vislumbre do que poderia estar aqui. Mas desta vez, deixamos algumas coisas de fora e está na hora de as mostrarmos. O cepticismo em relação às conclusões de Walsh e Pickard nunca desapareceu. Hoje acredita-se que os peixes chatos que a missão relatou ter visto no leito da fossa possam, na verdade, ter sido pepinos do mar. Antes da descida de Cameron, em 2011, as câmaras detectaram foraminíferos unicelulares gigantescos com até 10 centímetros de comprimento. 2 anos depois de o diretor regressar à superfície com uma mistura de lama e micro-organismos, outra missão descobriu uma fauna mais variada. A coleção única de fauna aqui encontrada, que desmente o conhecimento científico que duvidava do que a primeira expedição ao fundo do abismo afirmava ter visto,
Inclui criaturas estranhas como peixes pescadores de águas profundas, tubarões-enguia e duende, peixes-barril e machados. De todos estes animais, vamos parar naqueles que acentuam a sensação de que o abismo é outro mundo. O tubarão com folhas. O tubarão de franja é considerado um fóssil vivo, com a sua linhagem familiar a remontar ao período carbonífero. Este fóssil não pode deixar de nos lembrar o alienígena dos filmes de Ridley Scott, com uma mandíbula retrátil de 300 dentes que se expande para apanhar presas. Outras características únicas incluem o período de gestação mais longo para um vertebrado, 3 anos e meio, e aquela forma alongada, semelhante a uma enguia, daí o nome, que pode atingir até 2 metros. Este período de gestação é cumprido pelos ovos dentro da fêmea, pois trata-se de uma espécie ovovípara. Esta forma explica a forma como se acredita que caça, que consiste em enrolar-se e depois lançar-se para a frente para alcançar as suas vítimas como se fosse uma cobra no mato. Devido ao seu nicho, o tubarão-enguia é inofensivo para os humanos, que também o temem apenas pela sua aparência de monstro antediluviano. No entanto, o animal está na lista de espécies quase ameaçadas de extinção, embora não devido à caça, mas devido à sua baixa taxa de reprodução. Foi registrado a nadar a uma profundidade de 1.570 metros, mas um pouco longe da Fossa das Marianas, na costa japonesa, pode ser vista a meros 50 metros. Acredita-se que ele, ou um parente extinto, seja a origem do mito dos dragões marinhos na Ásia. O tubarão-duende. Em espanhol é conhecido como tubarão-duende e é outro fóssil vivo que desafia a paleontologia. Este nome reproduz quase exatamente o nome japonês que alude a uma criatura mítica. Se quiser saber de que vem todo o significado em torno do seu nome, basta olhar para a sua mandíbula característica. Não existe outro membro vivo da sua família, os Mitsukuridae, que remontam a 125 milhões de anos. A sua pele rosada, distintiva, é combinada com o focinho alongado e plano para lhe conferir um perfil inconfundível, o que até causou o erro de catalogar diferentes espécimes como pertencentes a diferentes espécies, devido à posição diferente ocupada pela mandíbula. Acredita-se que o seu tamanho padrão seja entre 3 e 4 metros em exemplares adultos, mas o gigantismo do seu ambiente tornou possível encontrar indivíduos até 6 metros de comprimento. Até há apenas 2 anos, existia um mal-entendido sobre a profundidade do seu habitat, pois acreditava-se que não descia abaixo dos 1.300 metros, mas um exemplar adulto a nadar a mais de 2.000 metros mudou tudo. Com barbatanas pequenas e corpo flácido, acredita-se que não nada muito rápido enquanto caça a sua dieta no fundo do mar ou em colunas de água. Não é um torpedo impressionante como o grande tubarão branco, mas sim um animal feio cujo desenvolvimento muscular denuncia que não se move muito. A sua mandíbula também é retrátil, como a do tubarão-enguia, e pode esticá-la para alcançar o focinho e capturar pedaços que deteta, graças a bolhas no focinho que captam campos elétricos que marcam o movimento. É quando usa todo este aparelho de caça que se destaca porque, com um fígado oleoso e baixa densidade do corpo, tem flutuabilidade neutra, pelo que flutua muito lentamente até a presa, dando a impressão de que não se está a mover. Quando estiver suficientemente perto, bam! A sua mandíbula lança-se como uma catapulta para apanhar a presa, tal como o seu companheiro de nicho, o tubarão de franjas. Não é perigoso para os humanos. A sua pesca não é pela carne, que não é muito apreciada, mas esporadicamente pela sua estranha mandíbula, que é um objeto de colecionador. Por esta razão, e ao contrário dos seus parentes que nadam mais alto no oceano, não é considerada uma espécie ameaçada. O peixe-caracol. Entre as espécies abissais, o caracol das Marianas parece ser um mestre do ambiente, capaz de mergulhar mais fundo na trincheira para se alimentar de presas que os seus concorrentes não conseguem alcançar. Apesar da sua aparência aparentemente frágil,
Os caracóis adaptaram-se para resistir a pressões extremas, uma capacidade sem a qual não poderiam sobreviver. Este animal está perfeitamente no seu habitat, a uma profundidade de 8.300 metros, onde reina sozinho como o peixe que habita a maior profundidade do mundo. Mas essa adaptabilidade também o torna feio, com uma cabeça teimosa, um corpo como gelatina e uma cauda comprida. O seu apelido de peixe viscoso faz-lhe justiça, mas não o tornaria muito apetitoso numa peixaria. Acima de tudo, porque como a pele é transparente, pode-se ver o funcionamento dos seus órgãos. Com o que lhe dissemos, não pode confundir este caracol com os seus parentes de águas rasas, e ainda menos com o que falta, porque, feio e tudo, este caracol é uma máquina biológica perfeita para o seu ecossistema. Por exemplo, a ossificação do seu crânio não está completa, uma configuração graças à qual ele consegue igualar a pressão interna com a pressão externa, sem a qual não seria o rei do abismo. Fogo e enxofre. Lembram-se quando mencionamos que lugares como o Challenger Deep poderiam ter sido a origem da vida no planeta? Bem, aqueles que acreditam nisso consideram mais uma das coisas incríveis aqui. Lá, a uma profundidade de quase 3.300 metros, as condutas borbulham com dióxido de carbono e enxofre líquido. Sim, temperaturas próximas de zero partilham um nicho com áreas onde vulcões de lama entram em erupção sob essa pressão 1000 vezes maior do que na superfície que já conhecemos. Esse calor, mais enxofre e até a falta de luz, poderia ter criado os primeiros organismos unicelulares, dos quais derivam todas as formas de vida que conhecemos. Agora vamos mostrar-vos outra coisa, muito mais monstruosa, que um dia poderá habitar no abismo ou não. Megalodon no abismo das Marianas. Devido ao halo de mistério que envolve tudo o que está relacionado com o Challenger Deep, algumas pessoas, também fãs dos filmes de Jason Statham, começaram a acreditar que o megalodon extinto poderia estar escondido aqui. Caso esteja a perguntar-se o que era um megalodon, temos de lhe dizer que nunca houve um predador maior na Terra. O megalodon foi o maior e mais adequado tubarão para a caça que alguma vez existiu. Ao contrário do tubarão de franja, o consenso científico é que o megalodon já se extinguiu há muito. Essa crença de que poderia habitar o fundo da Fossa das Marianas é desmantelada pelos argumentos que temos vindo a dizer. Vamos ver. Para começar, neste ecossistema, o megalodon teria de desenvolver vantagens evolutivas, como aprender a navegar na escuridão total, o que teria resultado na perda de outros. Assim, teríamos tido um tubarão completamente diferente e já não o santo graal dos fósseis marinhos. Além da navegação no escuro, também teria de se tornar bioluminescente, ou desenvolver olhos enormes ou algum outro sistema de localização. Além disso, devido ao seu tamanho, que se assemelha ao de um grande veículo blindado, o megalodon teria precisado de comer tanto que nenhuma das fontes de alimento que conhecemos na Fossa das Marianas teria sido suficiente. É biologicamente impossível que um animal do seu tamanho, quanto mais vários, tenha sobrevivido apenas com base nos micróbios e pequenos caracóis que aqui vivem. Por todas estas razões, não é cientificamente válido afirmar que, despercebido pelos humanos durante séculos, algures no abismo do desafiante esconde um megalodon. A Fossa das Marianas, um possível depósito nuclear. Não há pior lixo no planeta do que resíduos nucleares, superando mesmo o plástico, que, como já dissemos, está a poluir o Challenger Deep a uma profundidade de 7.000 metros. O tema é importante no nosso vídeo de hoje, por isso deixámo-lo como um aviso final, porque lixo radioativo espreita no lugar mais profundo do planeta. Não é novidade que alguns governos pensem no oceano como uma espécie de tapete para debaixo do qual varrer o lixo. Em particular, as trincheiras oceânicas são muito atrativas para este propósito. A bomba das Marianas tornou-se um alvo provável devido à crença teórica de que a subducção poderia fazer com que os resíduos nucleares desaparecessem para sempre, empurrando-os para o centro do manto terrestre. Em 1979,
O Japão soou os alarmes ao propor, já não como teoria, que resíduos radioativos de baixo nível fossem despejados em Maui, nas Marianas do Norte. Tecnicamente, não no Pitch. Hoje, os tratados internacionais impedem a eliminação de lixo nos oceanos, pelo que, mais uma vez, teoricamente, a questão poderia ser resolvida. Mas num mundo cada vez mais sem regras, os tratados são denunciados ou simplesmente quebrados pelos mais fortes. Pior ainda, alguns leigos argumentam que, devido à pressão e à sua vastidão, o oceano profundo manteria os resíduos radioativos afastados da superfície, mesmo que escapassem dos seus recipientes. Além disso, como elementos como o urânio são tão densos, permaneceriam enterrados debaixo de água. Portanto, vamos pensar por um segundo no que aconteceria se alguém com poder, convencido por estas ideias absurdas, finalmente transformasse o Challenger Deep num depósito nuclear. A simples conformação do local é o que torna muito possível que uma catástrofe ocorra. A esta altura, deve ser um especialista nos problemas de engenharia envolvidos em plantar qualquer objeto num local onde a pressão é 1000 vezes maior do que na superfície do mar. Essa pressão, que começou a esmagar o submarino de James Cameron, de modo a que teve de abortar parcialmente a sua missão, provavelmente faria o mesmo com os contentores de resíduos radioativos e os veículos que os transportavam para o Challenger Deep. Com a obsessão em poupar, não temos a certeza de que um governo esteja disposto a pagar o imenso custo de construir dispositivos seguros para esta tarefa. Mas, mesmo que pagassem essa conta, as condições no abismo são brutais e podem minar a engenharia mais cara. O resultado: detritos radioativos a espalhar-se pelo mar profundo quando um contentor se parte antes de chegar ao fundo. Por um momento, pensemos que sim. Os planetas alinham-se e os governos deixam de lado a mesquinharia, investem milhões em recipientes e submersíveis resistentes à radiação e à pressão de outro planeta que os espera no Pitch. Mas, além disso, tudo corre bem e o lixo é plantado profundamente sem acidentes. Agora bastaria apenas para a natureza fazer o seu trabalho, não seria? A placa do Pacífico enterrar-se-ia no manto da Terra, levando consigo aquele lixo nojento. Tão simples como bater na alavanca da sanita. Mas quando é que a natureza se comporta como o homem quer? A Fossa das Marianas é uma das áreas com a atividade sísmica e vulcânica mais intensa do mundo. Por mais disruptiva que seja a tecnologia atual, o ser humano não tem forma de controlar a intensidade e os efeitos de um terremoto ou de uma erupção subaquática. Um megaterremoto pode lançar recipientes a quilômetros do local onde são depositados e tirá-los do seu caminho de subducção, ao mesmo tempo que os parte ou abre fissuras neles. Assim, o resultado seria catastrófico. Detritos radioativos a espalhar-se ao ritmo das correntes marítimas sem controlo. Isto significa que 70% da superfície da Terra estaria potencialmente contaminada com radiação. James Cameron foi o primeiro homem a descer sozinho o Challenger Deep, e com ele queremos fechar. Ao contrário do que possas pensar, o filme que o aproximou da exploração subaquática não foi Titanic, mas The Abyss, quase uma década antes. Nele, ele recria muito do que mais tarde faria na vida real, descobrindo os segredos do Challenger Deep, mas também, devido à sua consciência ambiental, alerta para a loucura de usar armas atômicas especificamente no mar profundo. No seu filme, os alienígenas salvam o dia com Ed Harris, mas no mundo real, a Fossa das Marianas, assim como o resto do planeta, só temos nós, humanos, para não nos tornarmos um aterro de lixo. Até agora, os investigadores só mapearam 20% dos oceanos do mundo. Em comparação, existem mapas mais completos da Lua ou de Marte. A ciência ainda tem muito para descobrir na Fossa das Marianas e noutros locais inexplorados do nosso planeta. Mas parte da estrada já está percorrida e a viagem não para. A tecnologia que vos estamos a mostrar hoje permitiu-nos explorar mais fundo e com mais precisão do que nunca, revelando um mundo que antes estava completamente oculto à vista.
No final da nossa jornada, somos dominados por um sentimento de maravilha e admiração perante a imensidão e complexidade dos nossos oceanos. Viajamos desde a superfície iluminada pelo sol até as profundezas mais escuras, encontrando pelo caminho um mundo repleto de vida e cheio de mistérios ainda por resolver. Esperamos que tenha gostado deste documentário. Se sim, deixe-nos o seu gosto e subscreva o canal. É o estímulo de que precisamos para continuar a produzir conteúdos valiosos como este. Partilhe o link do vídeo com seus amigos e contactos para que também possam descobrir o que existe na maior profundidade do planeta. Vemo-nos no próximo mergulho.